Amor pra valer. Autoerotismo, felação, autofelação. Poderíamos expor um compêndio de exemplos de sexo não reprodutivo. A variedade de comportamentos sexuais na natureza desafia nossa imaginação, e embora seja divertido explorar essa panóplia, a questão é que o sexo evoluiu para tornar-se muito mais do que um simples ato de reprodução para a maioria dos animais, inclusive nós. Isso não quer dizer que a profusão de propósitos para esses atos sejam os mesmos, nem que atos semelhantes tenham a mesma origem evolucionária. Parece que alguns, notavelmente os muitos atos autoeróticos, podem apenas existir, como no nosso caso, por serem prazerosos. Não devemos cometer o equívoco de presumir que todos os comportamentos têm alguma função complexa. Os animais também podem se dedicar ao estímulo sensorial. Ratos gostam de ser tocados, gatos gostam de ronronar, e os ursos pardos croatas que praticam a felação parecem estar se divertindo. Os humanos se envolvem em uma grande variedade de comportamentos sexuais, a maioria dos quais não reprodutivos, e alguns observados em certos animais. Poucos discordariam que uma vida sexual saudável entre as pessoas ajuda no desenvolvimento de vínculos e na estabilidade das relações, que podem ser homo- ou heterossexuais, monógamas ou polígamas, ou, ainda, outras combinações que não me vêm à mente. Assim, embora o prazer no sexo já justifique seu volume, em muitas circunstâncias uma função secundária é o reforço dos elos sociais, principalmente no caso dos casais. Além de nós, apenas um animal se dedica a um repertório sexual tão amplo com entusiasmo comparável, e a questão para os etólogos e os psicólogos é se o fazem como fazem por razões semelhantes. O bonobo, Pampaniscus, é o quinto membro dos hominídeos restantes, ao nosso lado, dos gorilas, gorila, dos orangotangos, pongo pigmaeus, e dos chimpanzés, pantroglodites. Aliás, os bonobos são tão parecidos com os chimpanzés que eram antes chamados de chimpanzés pigmeus, tendo sido designados uma espécie separada apenas na década de 1950. Eles não são menores do que os primos de gênero de maneira significativa. São morfologicamente diferentes, embora não muito. Os bonobos são exclusivamente arbóreos, vivendo em pequenos grupos em apenas uma área florestal perto do rio Congo, na República Democrática do Congo, onde restam menos de 10.000. Eles costumam ser menos musculosos do que os chimpanzés, com ombros mais estreitos e braços um pouco mais compridos, mais finos. Têm lábios vermelho-rosados e frontes escuras, e, muitas vezes, cabelos meticulosamente divididos ao meio. Assim como todos os hominídeos, a sociedade deles é muito estruturada. Atipicamente, os bonobos compõem uma sociedade matriarcal. As fêmeas dominantes reinam sobre grupos sociais e determinam o status dos machos com base em sua relação com as fêmeas mais velhas. Elas formam grupos unidos e exercem controle sobre os machos, especialmente no que diz respeito à agressividade e aos requisitos para a eleição de parceiros sexuais. Também de forma atípica, para os primatas, à medida que as fêmeas envelhecem, elas deixam seus grupos originais e, se aceitas pelas matriarcas, integram novos clãs. Uma das formas pelas quais as fêmeas expressam a existência de vínculos entre si é através de um contato vigoroso entre as genitálias na literatura científica. Isso é chamado de fricção GG. Duas fêmeas aproximam-se e esfregam de forma rítmica o que presumimos serem seus clitóris, durante até 1 minuto. Seus clitóris ficam inchados, e, às vezes, as participantes emitem sons agudos. As frequências variam, mas algumas observações indicam que elas fazem isso a cada 2 horas. Na cultura dos bonobos, essa interação sexual entre fêmeas está longe de ser incomum. Também é uma das principais maneiras pelas quais as fêmeas conquistam seu lugar em novos grupos sociais. Os bonobos são, sem dúvida, a espécie mais excitada de toda a criação. A fricção GG não se limita às fêmeas. Ocorre em todas as combinações possíveis, independentemente de gênero, idade ou até maturidade sexual. As fêmeas também praticam com machos, os machos praticam com outros machos, e ambos o fazem com filhotes. Os machos costumam praticar a fricção GG em posição de monta, ou seja,
não face a face, com os pênis inchados tocando-se. Às vezes, eles a praticam face a face com suas ereções, geralmente pendurados no galho de uma árvore. As estatísticas do comportamento sexual humano envolvem um grande grau de conjecturas, mas acredito ser razoável presumir que ter contato sexual com mais de uma pessoa várias vezes ao dia é incomum. Já para os bonobos, é algo natural. No entanto, bonobos do gênero feminino engravidam e têm filhotes com mais ou menos a mesma frequência dos chimpanzés, um filhote a cada 5 ou 6 anos. Um cálculo aproximado, presumindo-se 10 encontros sexuais por dia durante 5 anos, o que está dentro do comportamento observado, e um filhote no mesmo período, isso significa que cerca de 1 em 18.250 relações sexuais resulta em um bebê. Não é exatamente a mesma estatística que a citada anteriormente, de que apenas 1 em 1000 relações sexuais entre os hominídeos humanos que poderiam resultar em um bebê de fato resulta. Estamos trabalhando com dados incompletos aqui. Ela indica, porém, que compartilhamos um padrão de comportamento com nossos primos mais próximos que nosso cientista alienígena fictício poderia acabar identificando. Nós claramente separamos sexo de reprodução. Muito tem sido feito a respeito da vida sexual dos bonobos, o que é de se compreender, visto que eles são parentes evolucionários próximos e de fato fazem sexo de maneiras mais familiares em relação à nossa própria vida sexual do que, digamos, a dos morcegos da fruta e dos ratos toupeiras. Várias afirmações foram feitas sobre eles viverem em uma comunidade faça amor, não faça guerra, com base apenas na frequência com que têm orgasmos. Essa observação agradável foi feita em contraste com a cultura dos chimpanzés, que é patriarcal, violenta e assassina. Como sempre, a verdade é um pouco mais complicada. Os chimpanzés machos lutam fisicamente por status e matam para reforçá-lo. Isso nunca foi observado nos bonobos, entre os quais as fêmeas dominam e o status dos machos é determinado em relação ao status das mães, de quem permanecem próximos e dependentes durante toda a vida. Não é certo, contudo, sugerir que os bonobos são hominídeos amantes da paz, para os quais o sexo é uma resposta pacífica para tudo. A agressão letal foi observada entre bonobos selvagens, e grande parte dos seus estudos etológicos foi feita nos habitats artificiais dos zoológicos, método que pode distorcer resultados. Esses ambientes às vezes parecem criar falsas fêmeas superdominantes, e elas podem ser ultraviolentas em conflitos. Alguns bonobos machos em zoológicos não têm todos os dedos do pé ou da mão, e um no zoológico de Stuttgart teve metade do pênis arrancado a mordidas por 2 fêmeas superiores. É tentador aplicar interpretações humanas ao comportamento animal, e igualmente tentador sugerir que a presença desses atos sexuais não reprodutivos em nós está relacionada às nossas origens evolucionárias. Mas as evidências não convencem. É problemático tirar quaisquer conclusões sólidas de que eles são evolucionários em suas origens, provenientes de raízes semelhantes ao que observamos nos bonobos, macacos, golfinhos, lontas ou lagartos teios, como veremos em breve. Os bonobos não são nossos ancestrais, tampouco os chimpanzés. Muitas vezes, quando estudos dos nossos primos evolucionários mais próximos são discutidos, a implicação é a de que os comportamentos observados nessas espécies explicam os nossos. Os hominídeos têm parentesco mais próximo entre si do que, digamos, com as lontras, mas não se desenvolveram-nos a partir dos outros. Nós 3, chimpanzés, bonobos e humanos, contamos com um ancestral em comum. O que é de fato fascinante no que diz respeito aos bonobos é sua história evolucionária. O Congo é um rio imenso que serpenteia através da África Central. Os bonobos vivem apenas na margem esquerda. Foi só recentemente que começamos a tentar entender como eles chegaram lá. Sabemos que o ramo que se tornou o gênero Homo, os humanos, e o que deu origem ao gênero Pan, chimpanzés e bonobos, se separou entre 6 e 7 milhões de anos atrás em algum lugar da África. Os fósseis desse período e dessa região são escassos, mas um candidato razoável para o último ancestral em comum seria a criatura Sahelanthropus tiadensis, um homínime muito mais parecido com os chimpanzés do que com os humanos.
Esse é um período complexo da história evolucionária dos antropóides, e não existe um consenso científico a respeito de como, onde e quando nossas linhagens divergiram, nem do quão clara foi a divisão. Após um período, contudo, nossas linhagens haviam de fato se separado, e os chimpanzés e os bonobos formariam um ramo distinto. Assim como reconstruímos a história da população humana usando o DNA, podemos concluir quem se miscigenou com quem, e quando, através da genética, ao comparar o DNA dos chimpanzés e dos bonobos de hoje. Isso revela que não houve fluxo gênico entre chimpanzés e bonobos por pelo menos 5 milhão de anos. Fluxo gênico sendo um eufemismo científico para o sexo reprodutivo bem-sucedido. A análise de sedimentos das margens do rio Congo sugere que ele tem cerca de 34 milhões de anos, e é caudaloso o bastante para servir de barreira impermeável para a maioria dos animais terrestres e para qualquer possível fluxo gênico. Parece que, graças às variações naturais em seu nível durante os caprichos de um clima estável, há cerca de 2 milhões de anos ele estava baixo o suficiente para que uma pequena população fundadora atravessasse o Congo. Esses peregrinos, então, ficariam para sempre isolados na distante margem, e no período transcorrido desde que foram elivros, surgiram todas as características específicas dos bonobos. É assim que ocorrem muitos eventos de especiação. Um pequeno grupo se separa de um grupo maior, mas não necessariamente representa a variação geral vista na população total. Qualquer espécie pode se isolar em comportamento. Um grupo começa a se alimentar de uma árvore que dá frutos em um período diferente, ou no espaço, com uma passagem só de ida para um outro lado de um rio que, em outras circunstâncias, é intransponível. Uma vez separados, eles procriam, e o polo genético a partir do qual essa nova população é fundada está livre para seguir seu próprio caminho. Não é difícil conceber pequenas diferenças nos primeiros ancestrais dos bonobos que deram origem à sua liberdade sexual. Entre os chimpanzés, demonstrações de fertilidade, incluindo genitálias inchadas para que todos vejam, claramente acontecem em períodos mais férteis. Para os humanos, não há sinais visíveis dos períodos de fertilidade elevada, que geralmente alcançam seu auge alguns dias após o fim da menstruação. 24 O fato de que os bonobos ampliaram os sinais de fertilidade para além do óbvio representa uma dica sobre a nossa própria vida sexual. É possível conceber a ideia de que a variação genética natural que influencia o período fértil possa ter sido ampliada pela seleção natural na população fundadora dos ancestrais dos bonobos. Embora eu prefira ser cuidadoso em relação à interpretação desse tipo de semelhança, isso é crucial para pensarmos na nossa própria evolução. Temos características em comum com as duas espécies do gênero Pan, com as quais compartilhamos um ancestral comum muito anterior ao desenvolvimento dos Pan e dos Homo. Eles divergiram tanto em termos genéticos quanto comportamentais. A genética dos bonobos indica que talvez apenas algumas mudanças na população inicial tenham alimentado uma mudança radical no comportamento, e uma estrutura populacional completamente diferente. Os pampaniscos são menos violentos do que os pantroglodites, e usam relações sexuais no lugar da violência para resolver disputas e estabelecer a hierarquia social. Não fazemos nenhuma coisa nem outra. Os bonobos são fascinantes, mas também são efetivamente uma espécie insular, e espécies insulares costumam ser exceções evolucionárias. Por razões de isolamento geográfico, elas podem ser esquisitas, tanto em sua genética quanto no comportamento. Isso não significa que a vida que levam seja irrelevante para a compreensão da nossa própria existência. Contudo, precisamos admitir que a vida sexual dos bonobos é muito diferente da nossa, ou até mesmo de como poderíamos desejar que ela fosse. Parece ser bastante exaustiva. O contato sexual entre os bonobos atende a uma função muito diferente se comparado ao nosso. Apesar de os números relacionados ao sexo não reprodutivo serem comparáveis, e de compartilharmos uma base genética muito antiga, a motivação é diferente, assim como as histórias evolucionárias. Não tocamos a genitália alheia para resolver conflitos, ao menos não em uma sociedade civilizada. A desmistificação das nossas preferências sexuais, pecadilhos e predileções vale a análise, mas, novamente,
É possível que seja simplesmente bom.